Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do sexto ano, para mais uma aula de história, né? E nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós havíamos iniciado na aula passada, sobre as grandes civilizações. É aquele mesmo esquema, peguem o material de vocês, pausem o vídeo, preparem caderno, caneta, o livro didático para a gente iniciar a nossa aula, certo? Bom, como eu falei na aula passada e como eu já tinha comentado com vocês em sala de aula, a história ela é dividida em períodos, né? E são 5 períodos da história. Nós temos a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. O primeiro período da história, que é a pré-história, ou seja, é a história antes da invenção da escrita, ele foi aquele período que nós estudamos na aula passada, né, sobre o Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. É o período em que o homem ainda é nômade, né, e que ele começa a viver em cidades, viver em aldeias, começa a desenvolver a agricultura, né, mas é o período em que a única forma de comunicação é através de gestos, né, é através de alguns sons, é através das pinturas. Eles não criaram ainda um sistema de comunicação como a escrita. Esse período que vai ser marcado pelo início da escrita põe fim à pré-história e dá início à Idade Antiga. Então a aula de hoje, que é sobre a Mesopotâmia, né, sobre uma das grandes civilizações, é um marco inicial para a Idade Antiga, certo? Então nós já havíamos estudado o primeiro período da história, vamos estudar agora o segundo, que é a Idade Antiga, ou seja, Mesopotâmia, primeira grande civilização. Mesopotâmia, como eu havia falado para vocês, significa terra entre rios, e ela estava localizada entre 2 rios importantíssimos, rios Tigre e rio Eufrates. Tigre e Eufrates. Onde, professor? Essa localização fica exatamente onde hoje é o atual Iraque, né? Ali naquelas proximidades, numa região que a gente conhece como Ásia Menor, lá no Oriente Médio. Ah, professor, não é na África? Não, não é na África, é na Ásia, né? Na Ásia Menor, lá no Oriente Médio, certo? Válido lembrar também que, quando a gente fala de Mesopotâmia, nós não estamos falando de um povo, de um estado, de uma nação. Não é isso. Nós estamos falando de uma região. Então, Mesopotâmia era uma grande região ali no Oriente Médio, certo? Essa região abrigou diferentes povos, que nós vamos estar falando sobre cada um deles aqui. Então, é uma grande região localizada ali entre os rios Tigre e Eufrates, que abrigou diferentes povos. Entre esses povos principais, nós podemos destacar 5, certo? Nós temos o povo sumério, nós temos o povo acádio, nós temos o povo amorita, ou também chamado de babilônicos, nós temos os assírios e nós temos os caldeus, ou chamados de novos babilônicos. Então, os povos que habitaram a Mesopotâmia, essa região, foram esses 5 povos. Beleza? Ótimo. Revisando, né? Mesopotâmia é essa terra entre rios, e é entre rios justamente porque foram ali nas proximidades dos rios que começaram a surgir as primeiras cidades, as primeiras aldeias, né? E que vão crescendo, e formando núcleos maiores. E aí, quando a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas ocupando o mesmo lugar, nós precisamos de leis, nós precisamos de regras, nós precisamos de uma organização social. Então, por isso que se desenvolve a escrita nesse período. Por quê? Para organizar a sociedade. Então, a escrita vai surgir nesse período, no primeiro povo que vai estar habitando na Mesopotâmia, que são os sumérios, justamente por quê? Porque era uma forma de organizar a sociedade. Então, a escrita servia, por exemplo, para criar as leis. A escrita era utilizada para contabilizar a quantidade de produtos, para contabilizar a quantidade de animais, né? Enfim, era uma forma de organizar ali os principais assuntos da sociedade. Então, o primeiro povo foram os sumérios, foram eles que desenvolveram a escrita, e a gente vai já ver que tipo de escrita era essa. E eles tinham um governo chamado de teocrático. O que é o governo teocrático? É quando o líder ele vai ser tanto líder político como líder religioso. Então, o governante
ele era um líder político e um líder religioso, certo? A economia desse povo, assim como de todos os outros, vai ser baseado na agricultura, até porque eles estavam ali próximo aos rios, então era terra fértil, propícia para o consumo e para a produção agrícola. E aí, a gente vai ter também nesse período a criação de animais, né? A gente viu que na pré-história se inicia a domesticação de animais lá no Neolítico, aqui a gente já vai ter a criação de animais em larga escala. Jegues, patos, cabras, certo? Ovelhas, enfim, lá na Mesopotâmia, ok? Como eu falei para vocês, os sumérios foram que desenvolveram a escrita. Professor, a escrita começa de hoje? Não, não era. A primeira forma de escrita era uma escrita ideográfica. Ideo vem de ideia, ou seja, eles representavam ideias. A escrita era baseada em ideias. Por exemplo, vamos supor que eu quero representar uma mão, né? Eu quero escrever uma mão. Então, eu representava o desenho de uma mão. É escrita a partir de ideias, certo? Depois, essa escrita ela se aperfeiçoa e ela vai se transformar em uma escrita fonética. Fonética vem do som, né? Então, a partir da observação dos sons que nós emitíamos, os sumérios eles puderam desenvolver aí uma escrita com sílabas, com letras, entendido? Então, esse é o primeiro ponto aí alto da Mesopotâmia, a invenção da escrita. E é justamente o que marca o fim da pré-história e o início da Idade Antiga. Sumérios, certo, né? Depois nós vamos ter os acádios, né? Que é o período acadiano, o governo acadiano. Eles vão ser o primeiro império da Mesopotâmia. Os sumérios não conseguiram formar um império, porque apesar das cidades serem independentes entre si, que eram cidades independentes, né? Tinham cada um seu governo, não conseguiu unificar, formar um império. A gente vai ter essa unificação no período do Acádio, do povo acádio. Então nós vamos ter o primeiro império mesopotâmico, certo? O segundo grande império mesopotâmico, que vai ser chamado de Império Babilônico, é dos Amoritas, como eu tinha falado para vocês. Os Amoritas ou Babilônicos, eles formam um grande império. E é nesse momento que é interessante vocês prestarem atenção que nós vamos ter a ascensão de um governador muito importante para a história, que é o Hammurabi, né? Entre muitos governadores, o Hammurabi vai se destacar. Por quê? Porque ele organizou todas as leis, todos os códigos penais, todos os direitos e deveres da população em um documento só, cravado numa pedra, que era o chamado Código de Hammurabi. Então, a partir daquela escrita inventada pelos mesopotâmicos, ele vai criar o Código de Hammurabi, que é um conjunto de leis. Aproximadamente 282, 283 leis, certo? 282, para ser mais exato. Isso no século XIII a.C., século XVIII, desculpa, antes de Cristo. Então, há um tempão atrás, nós estamos falando de milhares de anos atrás, certo? Uma das principais leis que vai estar presente no Código de Hammurabi, e é até polêmica, é a lei de Talião, que tem por lema olho por olho, dente por dente. O que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que as punições para os crimes serão as mesmas cometidas nos crimes. Vamos supor que um engenheiro, um pedreiro, um arquiteto construa uma casa para uma família. Quando essa família vai morar nessa casa, por algum motivo, a casa desaba e mata um integrante da família. Qual vai ser a punição para quem construiu a casa? Ou seja, para o pedreiro? Vai-se até o pedreiro e assassina, mata alguém em sua família. Certo? Então, assim, o crime que você cometeu vai ser a mesma pena que você irá receber. Essa é a lei de Talião, do Código de Hammurabi. Depois do governo do primeiro Império Babilônico, a gente vai ter também os assírios, o governo assírio, que é aí quando a gente vai ter uma expansão do império. Por quê? Porque é um império muito militarizado, é marcado pelo poderio militar. E nós vamos ter, por último, o Império dos Caldeus, ou do Novo Império Babilônico. Esse novo Império Babilônico é o império que busca embelezar a Mesopotâmia, construir, construções belas, bonitas, que tragam ali uma beleza para a Mesopotâmia. Uma das construções, inclusive, é a cidade da Babilônia, muito conhecida por nós, não é verdade? Bom,
Para finalizar a aula, é importante nós falarmos da religião desses povos. Todos esses povos, apesar de terem diferenças, eles tinham uma semelhança na religião. Por quê? Porque eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Os deuses dos povos mesopotâmicos, eles estavam ligados a elementos da natureza. Então tinha o deus do sol, deus da terra, deus da fertilidade, assim como também tinham os deuses dos animais. Enfim, as divindades estavam associadas à natureza, certo? Outro ponto importante, né? E é um ponto alto, assim, da Mesopotâmia. Quando a gente estuda a Mesopotâmia, a gente tem que entender. Ela está localizada entre rios. Então, provavelmente, em períodos de muita chuva, em períodos de inundações, havia-se um perigo aí de inundar as cidades. O que eles construíram? Muros que cercavam as cidades. Então, ficavam próximos aos rios, mas haviam muros que cercavam essas cidades. Nesses muros haviam canais de passagem de água, que é o que nós chamamos de diques. Então, quando a água do rio queria invadir a cidade, ela entrava nesses canais que estavam dentro dos muros e ia para as irrigações. Por isso que a sociedade mesopotâmica foi tão importante. Os povos mesopotâmicos foram tão importantes, porque eles desenvolveram complexos canais de irrigação. Certo? Essa é a primeira grande civilização que nós estudamos, a civilização mesopotâmica. A próxima que nós iremos estudar são os egípcios. Então, quero aí que vocês anotem as dúvidas, anotem os comentários de vocês. Que na nossa próxima aula por videoconferência, nós vamos estar tirando essas dúvidas e estar conhecendo um pouquinho mais sobre esses povos. Certo? A atividade de vocês vai aparecer aqui do lado. Por favor, façam, é um exercício, né? Vale nota. E na próxima aula nós corrigiremos. Tá ok? Foi muito bom estar com vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se não entenderam algum conceito, voltem aí para o início do vídeo, certo? E logo, logo nós nos encontraremos. Tchau, tchau!